Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem hipnotizar e controlar todos ao redor, mesmo quando seus olhos mentem e suas palavras envenenam? Há forças invisíveis em jogo, e não são apenas estratégias comuns de manipulação. São arquiteturas psíquicas profundas, forjadas no inconsciente sombrio, que moldam a realidade de forma sutil e fatal. Carl Jung não via o narcisista como apenas um transtorno. Ele o enxergava como uma máscara ancestral do arquétipo do enganador, o mesmo que seduz, destrói e some sem deixar rastros. E o mais perigoso, você pode já estar sob seu domínio, sem saber. Não acredite no que disseram sobre não dar atenção ou bloquear e seguir em frente. Essas são armas frágeis contra quem opera no subsolo da mente humana. Narcisistas psicopatas não vivem à luz do dia. Eles agem nos bastidores do seu próprio inconsciente, despertando partes suas que você achava ter enterrado. Você pensa que está no controle, mas e se for exatamente essa sensação que eles colocaram aí dentro? Há perguntas que só podem ser respondidas se você estiver disposto a olhar para onde ninguém mais ousa olhar. Jung dizia que, até que você torne consciente o inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você o chamará de destino. Talvez o que você chama de relacionamento difícil, obsessão ou fracasso constante seja apenas o reflexo de um laço arquetípico oculto, uma prisão psíquica que se repete em ciclos. E se existirem golpes mentais que não confrontam o narcisista, mas o silenciam, e se o segredo não for reagir, mas desprogramar, esta não é uma batalha comum. Não. Se trata de palavras duras ou enfrentamentos diretos. Estamos falando de ataques simbólicos, gestos precisos, silêncios estratégicos, golpes que desmoronam castelos de ego sem que uma única palavra seja dita. Mas cuidado, quem ouve isso com pressa não escuta nada. E quem escuta apenas com os ouvidos não compreende. A chave está no que não será dito. Algo está prestes a ser revelado, mas somente aqueles que tiverem coragem de atravessar o labirinto. E lembre-se, cada segundo que passa sem essa consciência é um segundo em que você permanece no teatro invisível do controle alheio. Só há uma saída, e ela começa agora. Quantas vezes você já sentiu que algo estava errado, mas não conseguia nomear? Uma presença sutil, um olhar que esvaziava sua alma, um elogio que vinha com espinhos invisíveis. Talvez você tenha chamado isso de exagero. Talvez tenha se culpado por sentir demais, mas e se não fosse sensibilidade, e sim um aviso do inconsciente tentando te salvar? Jung nos ensinou que aquilo que ignoramos não desaparece, apenas se esconde, e o que se esconde um dia nos devora. Há pessoas que não entram em nossas vidas, elas se infiltram, não pedem permissão, não gritam, elas sussurram, e nesse sussurro, moldam a sua percepção. Narcisistas psicopatas não se impõem como monstros. Eles seduzem como espelhos. Eles refletem exatamente o que você quer ver. O amor que você nunca teve. A aprovação que sempre buscou. O olhar que te reconhece, mas apenas para depois te apagar. É aqui que a prisão começa, na promessa. Eles prometem exatamente o que sua ferida deseja ouvir. Não como um mentiroso comum, mas como um arquétipo moldado para preencher o vazio. E quando você se entrega, não percebe que algo foi retirado de você. Não é o corpo, é o brilho, é o senso de realidade. É a voz interna que vai ficando cada vez mais baixa, enquanto a deles se torna lei. O jogo não é externo, é interno. Enquanto você briga com gestos, palavras e atitudes, eles estão plantando crenças, questionando sua memória, invertendo seus sentimentos, transformando sua dor em dívida. E quando você finalmente grita por liberdade, eles te olham com a calma de quem já reescreveu a história.
e te fez acreditar que foi você quem a destruiu. Jung não chamava isso de maldade. Ele chamava de sombra. A parte da psique que não conhecemos, mas que comanda grande parte do que sentimos e escolhemos. O narcisista psicopata é a encarnação da sombra coletiva, uma entidade que se alimenta do que você nunca curou. Ele não te machuca à toa. Ele te encontra onde você está mais vulnerável e sorri como se estivesse cuidando. Você já parou para pensar por que sempre volta? Por que mesmo depois de ser ferido, ainda busca explicação? Ainda tenta ser entendido, aceito, reconhecido? A resposta não está nele, está no seu espelho interno. Você não volta por amor. Volta porque precisa vencer uma batalha que começou muito antes dele aparecer. O narcisista só é o mensageiro. A mensagem está em você, e então você se pega perguntando: será que sou eu o problema? Essa dúvida é a arma mais letal, porque a partir dela, toda verdade pode ser distorcida, toda lembrança reeditada, toda dor minimizada. E nesse ponto, o controle já não é mais visível. Ele está instalado, dentro da sua lógica, nos seus porquês, na forma como você se olha no espelho e duvida do que vê. Mas não é tarde demais, porque o inconsciente nunca dorme. Ele apenas sussurra mais baixo, e quando você decide ouvir, algo começa a se mover por dentro. Um desconforto, talvez. Uma raiva que antes era culpa. Um medo que se revela como bússola. Este é o primeiro sinal. Quando o silêncio começa a doer mais do que a verdade. Você está sendo convidado para uma travessia. Não é um caminho fácil. É uma espiral. E ela não leva para fora. Leva para dentro, lá onde o narcisista não tem mais acesso, onde sua presença não ecoa, onde sua sombra não alcança. Mas para chegar lá, você precisa continuar. Se você chegou até aqui, é porque sabe que algo dentro de você já começou a mudar. Talvez seja uma voz interna, aquela que você calou por tanto tempo, mas que agora, finalmente, está começando a gritar por liberdade. O que você ouviu até agora foi só o começo. Existe um caminho ainda mais profundo, uma virada interna que pode mudar completamente a forma como você lida com o narcisista e com você mesmo. Por isso, eu preparei um material especial, um livro digital chamado Como Calar um Narcisista Sem Dizer uma Palavra. A Psicologia Inversa Revelada. Esse não é um manual comum. É um mapa psicológico, uma sequência de estratégias emocionais, construídas para você inverter o jogo, sem precisar gritar, sem precisar explicar, apenas agindo de forma invisível, mas devastadora. Se você sentiu no peito, se durante esse vídeo você percebeu que está na hora de parar, de sofrer em silêncio, dá uma olhada no primeiro comentário fixado. É lá que eu deixei o link. Mas atenção, esse conteúdo não vai ficar disponível por muito tempo. Já tem muita gente baixando, e quando sair do ar, eu não sei quando vai voltar. Se esse vídeo mexeu com você, se você sentiu que essa mensagem foi feita para você, vai lá, baixe o livro, e quando terminar, volta aqui e comenta: eu acordei, porque às vezes tudo o que a gente precisa é desse primeiro passo para sair da prisão emocional e nunca mais voltar. Ele diz que te ama e depois desaparece por dias. Diz que é você quem está confusa, exagerando, inventando coisas, que ele nunca te prometeu nada, que você é sensível demais. E você tenta lembrar o que realmente foi dito, mas não consegue. Sua memória falha, sua intuição hesita. Você duvida do que viu, do que sentiu, do que ouviu. E sem perceber, você já foi silenciada. Não com gritos, mas com negações, sutis que anulam sua realidade. Esse é o segundo golpe, o mais perigoso, o mais invisível. Jung o chamaria de projeção da sombra, invertida.
Você começa a carregar os pecados dele como se fossem seus. O narcisista psicopata não nega fatos, ele nega significados. Ele desmonta o sentido das coisas, distorce, reinterpreta, e ao fazer isso, cria um segundo mundo. Um mundo onde ele é sempre vítima e você sempre fora de controle. Ele não diz que você está errada. Ele sugere, ele insinua, ele planta sementes de dúvida e o veneno não age rápido, ele escorre lentamente pela alma. Um dia de cada vez, até você se acostumar com a dúvida como companhia. Você sente que algo está errado, mas já não tem forças para discutir. Já tentou, já chorou, já escreveu longas mensagens. Ele respondeu com 3 palavras, ou com silêncio. E você, que antes era inteira, agora fragmenta-se em versões. A mulher que suspeita, a que justifica, a que pede desculpas, a que enlouquece sozinha no banheiro. Todas lutando entre si, e ele em paz. Porque quanto mais você se divide, mais ele governa. O segundo golpe não é sobre o que ele faz. É sobre como você se trata depois do que ele faz. Você se sabota, se acusa, se corrige, pede perdão por sentir, por querer, por reagir. E nessa dança cruel, você começa a repetir as falas dele na sua mente. Começa a se culpar antes mesmo de falar. Começa a pensar 2 vezes antes de existir. É nesse ponto que o golpe se completa. Você se torna sua própria vigilante. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós volta como destino. E é isso que o narcisista faz com maestria. Ele ativa a sua negação interna. Faz você acreditar que se está doendo, o problema é você. Que se há caos, é porque você é difícil demais. Ele nunca se altera, nunca se desculpa. E essa calma estratégica, essa frieza disfarçada de equilíbrio, é o que mais te desestabiliza. Você já parou para perceber como a sua verdade vai encolhendo? Como os seus eu acho, eu sinto, eu vi se tornam frágeis frente aos você entendeu errado dele. Ele nunca levanta a voz, mas destrói o seu chão. E o mais cruel, faz isso olhando nos seus olhos como se estivesse cuidando de você, como se estivesse te salvando de você mesma. É aqui que o segundo golpe se camufla de afeto. Talvez você esteja ouvindo isso agora e sentindo um aperto que não sabe explicar. É o seu inconsciente reconhecendo um padrão, uma dor antiga sendo nomeada. Você não está louca, você não está exagerando, você está ferida, e não foi por acaso. O narcisista age como um curador, mas opera como um invasor. Ele entra pelas suas brechas emocionais, pelas suas histórias não resolvidas. Ele fareja abandono, culpa, carência, e quando encontra, sorri. O segundo golpe cria um labirinto. Você entra achando que está buscando respostas, mas logo percebe que está apenas girando em torno do mesmo ponto. Cada conversa termina em confusão. Cada pedido vira uma acusação. Cada dor vira drama. E no final, você pede desculpas por gritar enquanto sangra, porque ele diz que você está machucando ele com seu desespero. Mas há um ponto onde a espiral pode se quebrar, e esse ponto não está no outro, está no instante em que você começa a duvidar da dúvida. Quando você para e pergunta, e se eu estiver certa o tempo todo? Esse instante é sagrado. É o rasgo da realidade construída. É quando a alma sussurra mais alto que o medo, e é nesse ponto que o segundo golpe pode começar a ser desarmado. Não será fácil. O narcisista psicopata não vai recuar quando perceber que perdeu o controle. Ele vai suavizar. Vai voltar com flores, com promessas, com versões doces de si mesmo. Vai parecer arrependido, vai te chamar de luz, de porto seguro. E você, ainda fragilizada, vai querer acreditar. Mas não confunda ternura com armadilha. A ternura dele nunca é gratuita. Ela é o laço que aperta antes da próxima negação. Você precisa lembrar: amor não gera dúvida crônica. Quem ama não nega a sua dor.
Não faz você se questionar 20 vezes por dia. Não te coloca num tribunal onde você é juíza, ré e vítima ao mesmo tempo. O que você vive não é afeto, é colonização psíquica. E Jung nos ensinou, só há um caminho de volta, tornar consciente o que foi inconscientemente aceito. Esse é o segundo golpe. E talvez você tenha sentido ele sem saber. Talvez ele ainda esteja acontecendo. Agora, mas existe uma saída, e ela começa com a coragem de nomear. Nomear é romper o feitiço, é devolver o espelho, é recusar o papel que escreveram para você. E quando isso acontece, mesmo que em silêncio, algo dentro dele começa a ruir. Então, se em algum momento desse vídeo você sentiu aquele aperto no peito, aquela sensação de que essa mensagem foi escrita para você, clica agora no primeiro comentário fixado e garante a sua cópia do meu livro digital. Como calar um narcisista sem dizer uma palavra. A psicologia inversa revelada. Isso não é só um livro, é um convite, é um sinal, é o primeiro passo para você quebrar o ciclo e começar a se reconectar com a sua própria força, se sentir no peito. Vai lá, baixa agora. Você se afasta, cria coragem, diz que não aguenta mais, desliga o telefone, bloqueia e por algumas horas, talvez dias, sente o ar voltar aos pulmões. Uma liberdade tímida começa a nascer, mas então ele volta. E não volta com raiva, volta com doçura, com palavras que você esperava ouvir há semanas, com promessas que tocam suas feridas mais íntimas. Ele diz que entendeu, que mudou, que agora vê, e pela primeira vez em muito tempo, você se sente ouvida. É aqui que o terceiro golpe começa. Silencioso, letal, o mais traiçoeiro de todos, o vínculo perverso do resgate. Jung falava sobre a necessidade inconsciente de repetir os mesmos padrões esperando um desfecho diferente. É o retorno ao trauma, não como repetição consciente, mas como tentativa desesperada de cura. E é exatamente esse instinto que o narcisista psicopata manipula. Ele se torna o seu próprio salvador, te destrói e depois aparece como a única mão estendida. Faz sangrar e depois oferece o único curativo. Um curativo que ele mesmo rasgará de novo, no momento exato em que você voltar a respirar. Esse é o ciclo que prende. A dor que vicia, o afeto que castiga. O terceiro golpe não é um ato isolado, é um looping emocional. Um ritual psicológico em que você é conduzida da culpa ao alívio, do desespero à esperança, do colapso ao reencontro. Tudo arquitetado para que você associe amor com adrenalina, presença com tensão, intimidade com instabilidade. Você não se apaixona mais, você se prende, porque ele virou o seu único portal de alívio depois da dor que ele mesmo causou. É o sequestro emocional perfeito. Ele te enfraquece para depois te oferecer força. Mas uma força que nunca te liberta, apenas te mantém funcional o suficiente para voltar ao início. Você começa a medir o amor dele pelo tempo que ele demora a voltar, pelo tipo de mensagem que envia, pela intensidade do retorno, e não percebe que está condicionada, que virou dependente de um carinho que vem sempre com ganchos. O terceiro golpe é viciante porque oferece recompensas emocionais imprevisíveis. É como um cassino afetivo. Às vezes vem o afeto, às vezes vem o abandono. E essa aleatoriedade não é descuido, é método. Ele sabe que, se der tudo o tempo todo, você se fortalece, mas se der só às vezes, você espera, você aceita. Você implora, e nesse ponto você já não ama. Você sobrevive ao que ele chama de amor, e então vem a culpa. Você se pega sorrindo porque ele voltou, se sente bem porque ele disse que te ama, e logo depois se odeia por ter acreditado de novo. Porque no fundo, você sabe. Você sabe que aquilo não é real, que é o mesmo ciclo, a mesma frase, a mesma farsa. Mas por alguns segundos, você quer fingir que não sabe.
porque é mais fácil suportar a ilusão do que encarar o vazio que vem ao rompê-la. Carl Jung dizia que todo vício é uma tentativa de preencher um vazio espiritual, e o terceiro golpe atua exatamente nesse vazio. Ele o amplia e depois finge preenchê-lo. O narcisista psicopata se torna a sua religião doentia, aquele que destrói seu templo interno e depois promete reconstruí-lo, mas sempre com um custo, sempre com um pedaço seu a menos. Esse golpe é o que prende vítimas por anos. Mesmo quando a dor é evidente, mesmo quando as pessoas ao redor alertam, porque não se trata mais de razão, se trata de apego. Um apego construído com lágrimas e esperança. Um laço onde a vítima já não sabe onde termina o algoz e onde começa a própria vontade. Ela não sabe se ama ou se só tem medo de deixar de amar. Mas há um momento, um instante raro, um clarão súbito na mente, onde tudo se encaixa e se revela. Onde a frase dele não toca mais, onde o retorno não comove, onde a dor de ir embora é menor que a dor de continuar. Esse instante não é uma decisão, é um despertar. E quando acontece, o terceiro golpe começa a falhar, porque ele não funciona em quem já enxergou o truque. E é por isso que ele sempre volta com mais intensidade. Porque no fundo, ele sente quando você está começando a ver. E vai fazer de tudo para te cegar de novo. Vai usar o passado como isca, as lembranças boas como armadilhas, as fotos, os áudios, as frases ditas no começo. Vai reconstruir a ilusão, mas com um detalhe. Agora você conhece o roteiro. Agora você ouve e vê o script. E isso muda tudo. Este é o terceiro golpe. O resgate que aprisiona, o afeto que mascara a punição, o alívio que vicia. E ele é tão perigoso porque faz você se sentir grata por estar sendo salva, por quem te afogou. Mas agora você sabe, e saber é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Você já se deu conta de como ele conta a história? De como, com poucas palavras e olhares estrategicamente curvados, ele reescreve os fatos, distorce os papéis e coloca você como a vilã? No começo você era a luz, o alívio, a exceção, mas agora é o problema. A instável, a ciumenta, a que cobra demais, a que nunca entende. E ele é o forte que aguenta tudo, o paciente, o injustiçado. Esse é o quarto golpe, a inversão do herói e do carrasco. A manipulação simbólica mais destrutiva de todas, porque ela não atinge só a sua percepção. Ela infecta o seu senso de identidade. Jung dizia que a psique humana projeta o que não é aceito internamente, é jogado no outro. O narcisista psicopata domina essa dinâmica. Ele transfere sua própria escuridão para você, como se fosse sua desde o início. Ele não se responsabiliza, ele externaliza, não assume, acusa. E quando você tenta reagir, já está sendo vista como exagerada, louca, descontrolada. Até você mesma começa a questionar: será que sou tudo isso? Que ele diz? E é aí que o golpe se concretiza, quando você começa a se defender do que nunca foi. O quarto golpe não se constrói com gritos, ele se constrói com narrativas. Ele conta histórias sobre você para os outros, mas antes ele conta essas histórias para você mesma. E aos poucos você começa a acreditar, começa a se moldar ao que ele projeta, começa a viver dentro do personagem que ele criou para você. Insegura, difícil, carente, instável e o mais cruel. Você começa a pedir desculpas por interpretar esse papel que nunca escolheu. Essa inversão simbólica é um sequestro de identidade. Você se distancia de quem era antes dele. E quando tenta voltar, já não encontra os mesmos pensamentos, os mesmos valores, as mesmas certezas. Tudo foi reorganizado ao redor do que ele precisava que você fosse. Ele destrói com delicadeza.
derruba com lógica, implanta dúvidas como se fosse sabedoria. E quando você questiona, ele diz: você sempre reage assim, tá vendo? Como se sua dor fosse uma confirmação de que ele está certo. E então, ele chora. Ele conta da infância difícil, dos traumas, dos medos que carrega. E, de novo, o papel se inverte. O carrasco vira ferido. Você baixa a guarda, acolhe, cuida, perdoa. Ele não precisa de punição, precisa de compreensão. E você, generosa como é, oferece. Porque acredita que por trás da frieza existe um coração. Mas Jung nos alertou: nem tudo que sangra é humano. Às vezes, o que você vê como dor é apenas estratégia. Esse quarto golpe é também o mais social, porque ele extrapola a intimidade e invade o coletivo. Ele fala de você para os amigos, para os familiares, para qualquer um que possa ouvir. Ele planta a imagem da companheira difícil, da mulher que não se controla, da instável emocional. E quando você finalmente rompe e conta sua versão, ninguém acredita. Ele já chegou antes, já preparou o terreno, já colocou a armadura de vítima. Você começa a viver uma guerra silenciosa, não contra ele, contra a imagem que ele criou de você. Cada gesto seu passa a ser usado como prova. Se chora, é drama. Se grita, é loucura. Se cala, é frieza. Você não tem mais como vencer, porque ele manipulou não só você, mas o olhar do mundo sobre você. E o mais doloroso, você tenta provar que é boa, que está certa, que não merece aquilo. E nesse esforço, ele te controla ainda mais. Mas há um momento em que a alma começa a rejeitar esse papel. Um instante onde o corpo treme, o estômago retesa, a voz embarga e algo por dentro sussurra: isso não sou eu. É o retorno da essência, o eco do seu verdadeiro eu, antes de tudo isso começar. Jung dizia que o processo de individuação é o reencontro com o self, a parte mais autêntica da alma. E esse reencontro começa quando você para de se defender da mentira e começa a viver a verdade. Esse quarto golpe é o que mais destrói a autoestima, porque não fere apenas o agora, fere a memória. Ele reescreve quem você foi, distorce suas intenções, anula suas virtudes, mas há algo que ele não pode apagar: o sentir. Por mais que as palavras te confundam, o corpo ainda lembra, o coração ainda sabe, a alma ainda grita. E é essa lembrança silenciosa que pode se tornar força. Quando você para de tentar provar que é boa e começa a se lembrar de que nunca precisou provar, o jogo muda, o papel se desfaz, a encenação termina, e o que sobra é um espelho estilhaçado, o reflexo dele quebrado nas próprias manipulações. Porque sem você como palco, o narcisista não tem mais plateia. E sem plateia, ele desmorona no próprio silêncio. Este é o quarto golpe, a inversão simbólica, a distorção da verdade, o sequestro da imagem. Mas agora você vê, e quando se vê, não há mais como voltar ao que era. Você tenta seguir em frente, fecha portas, muda rotas, respira mais fundo, e mesmo assim, ele continua lá, não na sua casa, não no seu telefone, mas dentro de você, em pensamentos que surgem do nada, em comparações que você não pediu, em lembranças que invadem como vultos. Você acorda assustada, sonha com diálogos nunca ditos, sente a presença dele em gestos seus, como se uma parte da sua psique tivesse sido sequestrada e ainda estivesse em cativeiro. Esse é o quinto golpe, o mais profundo, o que não precisa mais dele para continuar te afetando. A presença fantasma, aquela que te impede de partir, mesmo quando ele já foi. Carl Jung chamava isso de possessão psíquica, quando um conteúdo inconsciente se torna tão dominante que passa a governar a vida da pessoa.
E o narcisista, psicopata, ao longo da relação, implanta esse conteúdo como um vírus. Ele te molda, te treina emocionalmente, condiciona reações, expectativas, gatilhos. E quando ele vai embora, ou mesmo quando você o expulsa, algo dele permanece. Algo que opera de dentro. Um eco, um programa rodando em segundo plano, que faz você questionar todos os outros relacionamentos, todas as novas conexões, como se o mundo todo fosse uma extensão dele. Esse quinto golpe não é mais sobre ele, é sobre o que ele deixou. A desconfiança generalizada, o medo de ser fraca de novo. A vergonha de ter permitido tanto, o ressentimento por ter se apagado, a culpa por ter voltado, a raiva por não conseguir esquecer. Você não está mais lutando contra um homem. Está lutando contra uma versão sua que foi gerada na presença dele. Uma versão ferida, condicionada, moldada no trauma. E isso dói, porque agora a batalha é interna. Você começa a sabotar novas relações, reage com agressividade a qualquer sinal de frieza, desconfia até da gentileza, se prepara para o abandono antes mesmo de ser amada, e sem perceber, carrega para o presente a sombra do passado. Essa é a herança psíquica do quinto golpe. Ele cria um espectro de si mesmo dentro de você, um reflexo que distorce suas lentes. Um filtro escuro que cobre todos os rostos à sua frente. E então vem a pergunta inevitável. Será que algum dia vou me libertar disso? Uma pergunta legítima, profunda, quase desesperada, porque o trauma deixa cicatrizes que não desaparecem com o tempo, desaparecem com consciência. Jung dizia que o que não é transformado em consciência retorna como destino. E esse quinto golpe continua te guiando como destino, até que você o torne visível, até que você olhe nos olhos da sua dor e a chame pelo nome. Essa presença fantasma não precisa da lembrança boa. Ela vive da falta, da saudade distorcida, da ausência do que nunca foi verdadeiro, mas que você desejou tanto que fosse. Ela se alimenta das perguntas sem resposta, dos finais inconclusos, dos e se. E cada vez que você revisita mentalmente aquele momento, aquele beijo, aquela conversa, você ativa a programação de novo. E ele, mesmo ausente, sorri. Mas há uma ruptura possível, e ela começa quando você para de lutar contra o fantasma e começa a escutá-lo. Não para aceitá-lo, mas para decodificá-lo, para entender o que ele revela sobre você. O que essa dor tem a dizer sobre o que ainda está aberto. Porque o quinto golpe não é apenas uma ferida, é uma convocação. Um chamado profundo para você mergulhar, onde nunca teve coragem de ir. Você precisa se perguntar, o que em mim permitiu que ele me invadisse tão profundamente? Que parte minha precisava tanto ser vista, amada, validada? Que ferida antiga ele prometeu curar e depois usou como corrente? Essas perguntas não são fáceis, elas ardem, desmontam, mas são a única trilha para sair do ciclo. Porque enquanto você achar que ele foi o erro e não o espelho, você continuará prisioneira da ilusão. Esse quinto golpe é o mais cruel, porque não depende mais dele. Depende de você. E isso é assustador, mas também é libertador, porque agora o poder está de volta às suas mãos, não para esquecer, mas para integrar, para pegar o que restou e reconstruir, para transformar cicatriz em portal, para fazer da dor uma ponte, não uma prisão. Você vai lembrar, sempre, mas um dia vai doer menos e depois vai doer diferente, até que finalmente aquela lembrança não será mais um espinho, será só uma história. E você vai olhar para ela com a maturidade de quem sobreviveu, de quem despertou, de quem entendeu. Jung dizia que o ouro está onde menos queremos olhar. E talvez o ouro do seu renascimento esteja exatamente aí, no
lugar onde ele te deixou em pedaços. Esse é o quinto golpe, a sombra persistente, o espectro psíquico, a prisão interna, mas agora você já viu. E o que foi visto nunca mais pode ser invisível. Mesmo quando ele não fala mais, ele ainda responde dentro de você. A voz dele se tornou um código que seus pensamentos repetem em silêncio. Ele já não precisa te controlar com mensagens ou ligações, porque sua mente já faz isso sozinha. Você se pega hesitando ao vestir algo, ao postar algo, ao desejar algo, como se precisasse da aprovação de alguém que já se foi. Mas esse alguém nunca foi só uma pessoa. Ele virou símbolo, um reflexo, um arquétipo sombrio que agora habita um quarto interno da sua consciência. E é aí que o quinto golpe ganha vida, não mais como ação externa, mas como infiltração da própria identidade. Você já não sabe se aquilo que sente é seu ou foi programado, e esse é o ponto mais perverso. A dúvida sobre a autenticidade das suas emoções. Você ri e se pergunta se é permitido. Você se apaixona e se pergunta se está se enganando. Você confia e se sente tola por isso. O quinto golpe transforma a alegria em armadilha, ternura em ameaça, liberdade em culpa. Ele muda o código emocional da sua existência. E o mais cruel, ele faz você acreditar que isso é maturidade, que agora você aprendeu. Mas o que você aprendeu foi a temer, a desconfiar, a se sabotar antes que alguém o faça. O narcisista psicopata não apenas quebra o seu coração, ele modifica o seu mapa interno, ele altera sua bússola. E mesmo quando você tenta seguir novos caminhos, acaba retornando aos mesmos becos escuros. Porque agora é ali que você se reconhece, é ali que você se sente em casa. E isso parte o peito, porque você sabe que está num lugar que te machuca, mas também é o único lugar onde ainda se sente inteira. É o paradoxo da dor familiar, o abraço daquilo que destrói, mas parece te entender. E se você não quebra esse feitiço, começa a se tornar aquilo que mais te feriu. Começa a repetir padrões, a controlar para não ser controlada, a ferir para não ser ferida. A abandonar antes que te abandonem. É o ciclo da sombra não integrada. Jung alertava, aquilo que você não aceita em si, domina. E o quinto golpe é exatamente isso. A dominação silenciosa de uma identidade que nunca foi sua, mas que você aceitou por exaustão. Você começa a ter medo de ser amada, porque amor para você virou sinônimo de vulnerabilidade, de exposição, de fraqueza. E nesse labirinto emocional, qualquer um que te trate bem parece suspeito. Quem te valoriza te incomoda. Quem te escuta te assusta. Porque o seu corpo ainda está condicionado a correr, a fugir, a se defender. E nessa fuga, você se afasta não só dos outros, mas de si mesma. Mas há um ponto de inflexão, e ele começa no momento em que você para de correr, quando decide sentar no meio desse vazio e ouvir o que ele tem a dizer. Não o narcisista, mas a ausência, o silêncio, a dor que ficou, porque é nesse espaço que mora a sua verdade. E a sua verdade nunca dependeu dele. Você não precisa apagar o passado, nem esquecer. O que você precisa é resgatar as partes suas que ficaram presas lá. A mulher que acreditava, a que sonhava, a que se entregava inteira. Elas ainda estão aí. Não foram destruídas, apenas estão adormecidas. E o processo de cura não é um caminho de volta. É uma reconstrução, uma reinvenção, onde o que doeu vira sabedoria e o que faltou vira direção. Carl Jung nos ensinou que todo sofrimento carrega em si uma proposta de evolução. E talvez o maior poder do quinto golpe seja esse, te obrigar a se encontrar num nível que você jamais buscaria, se não tivesse sido ferida tão profundamente. Não se trata mais de vingança, nem de esquecimento.
Trata-se de transcendência, de fazer do caos um renascimento. Mas antes da luz, vem o confronto, o mergulho. O momento em que você encara a si mesma com os olhos nus e percebe que tudo o que busca, liberdade, paz, inteireza, nunca esteve nele. Sempre esteve aí dentro, só foi enterrado, silenciado, condicionado e agora está pronto para emergir. Atravessar esse quinto golpe não é simples. É como sair de uma hipnose profunda. É como acordar de um sonho do qual você nem sabia que fazia parte. Mas cada passo em direção à consciência é uma ruptura no feitiço. Cada nome dado à dor é uma chave girando no cadeado. E a cada chave, mais uma parte sua retorna. Há coisas que não se rompem com barulho, se rompem no silêncio. No instante exato em que você, já exausta de lutar contra o outro, decide voltar o olhar para dentro. Foi ali que tudo começou. Não com o grito, mas com o sussurro. Não com a invasão, mas com a permissão inconsciente. Aquela brecha pequena nascida de uma carência antiga, de um amor mal resolvido, de uma ausência que virou forma. A forma que ele preencheu. Mas agora algo se quebra, e nesse estilhaço surge você. Você não é o que ele disse, nem o que ele distorceu, nem a imagem partida que você tentou colar depois que tudo desabou. Você é a mulher que sobreviveu ao espelho mentiroso, que sangrou sem plateia, que gritou por dentro enquanto sorria por fora, que engoliu a própria dor para proteger o que acreditava ser amor. Mas era medo, era apego, era hipnose. Agora você sabe. E mesmo que não saiba o que fazer com isso ainda, o saber já é revolução. O inconsciente não se revela como uma resposta. Ele se manifesta como desconforto, como aquele incômodo que não se explica, mas que insiste. E talvez tudo o que você viveu tenha sido apenas o início de um chamado. Não para destruir você, mas para acordá-la. Para tirar das sombras partes suas que você havia enterrado. Jung dizia que não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. E foi isso que você fez aqui. Acendeu uma vela no meio do labirinto. Nada do que foi sentido se perde. Toda lágrima que escorreu em silêncio foi escutada por uma parte sua que nunca te abandonou. A parte que ficou lá atrás, esperando que você voltasse por ela. E agora, talvez, você esteja pronta. Pronta para resgatar a mulher que você foi antes de ser treinada a duvidar de si. Pronta para reaprender o amor. Não como carência, mas como presença. Não como necessidade, mas como escolha. É possível que, nos próximos dias, ele apareça na sua mente, nos gestos, nas memórias, nos vazios, não como um inimigo, mas como um lembrete, um símbolo, um eco do que você já não precisa mais. Aceitar. E nesse momento, ao invés de se culpar por lembrar, sorria, porque a lembrança agora não te prende, te prova. Prova que você saiu do transe, que você viu o truque, que você não será mais personagem da história dele. Você não precisa correr, nem responder, nem explicar. Sua cura não exige plateia. Ela é íntima, silenciosa, lenta, mas certa. Acontece quando você escolhe a si mesma, mesmo sem aplausos. Quando você fica em paz, mesmo sem que ele peça perdão. Porque o verdadeiro perdão nunca depende do outro. Depende de se libertar da necessidade de continuar esperando algo que nunca veio. Talvez você ainda se sinta frágil, mas fragilidade não é fraqueza. É sensibilidade que sobreviveu. E essa sensibilidade, agora consciente, é a sua maior força. Porque quem sente profundamente também renasce com mais verdade. Com mais raiz, com mais coragem. E o que vem depois disso é só vida. A mulher que você está se tornando não
precisa mais ser salva. Ela só precisava se lembrar de quem era antes do esquecimento. E agora ela se move com outros olhos, com outras escolhas, com uma clareza que ninguém mais pode apagar. Porque o despertar nunca volta a dormir. E se algo dentro de você foi tocado por tudo isso, se alguma memória adormecida acordou, se alguma sombra foi iluminada, se alguma verdade silenciosa começou a pulsar, então compartilhe, não por vaidade, mas por conexão. Deixe nos comentários o que ressoou. Inscreva-se se quiser continuar essa travessia. E leve este vídeo a quem precisa se lembrar que dor também pode ser caminho, porque às vezes é no lugar onde tudo parecia ter sido perdido que finalmente encontramos o que nunca deveria ter sido esquecido.